A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma satisfação imensa ter trabalhado nesse autor que realmente retira o chão de quem se propõe a pesquisar a partir de aporias, a partir da inexistência de fixidez das coisas. E conversando com a Andressa, a gente chegou à conclusão de que talvez fosse necessário fazer uma retomada de forma breve de alguns apontamentos para a gente conseguir nos situar dentro de Sartre, para as coisas ficarem mais claras, mas mais claras por se tratar de um autor de tamanha complexidade. Frente a isso, então, nós remontamos no tempo e pensamos lá no início de quando se começou a se pensar, se começou a se filosofar no Ocidente, onde o pensamento deixou de se atribuir categorias místicas e se começou a se atribuir sentidos racionais às coisas, explicações de maneira mais racionais, começando com Tales de Mileto, que vai tentar explicar as coisas a partir do pensamento não místico. Nós chegamos no primeiro entrave, talvez que nós podemos dizer, dentro da história da filosofia, que dentro do seu principal representante do lado dos jônios, que foi Heráclito, que dizia que o sentido, que a arte é, que o princípio das coisas, o ser era o devir, estava sempre em movimento. Você não conseguia captar as coisas porque elas estavam sempre em movimento. Enquanto a partir do lado dos eleatas, o principal filósofo que nós podemos considerar como o formador da metafísica, de certa forma, apesar de Aristóteles ter sido atribuído geralmente se atribuído a Aristóteles essa paternalidade da metafísica em função do livro Metafísica, que foi a reunião dos vários estudos dele, que acabou os estudantes transformando no livro Metafísica. Parmênides vai ser o cara que vai dizer que Heráclito estava errado, que o ser não era um movimento, o ser era uno, o ser era imutável, e que o ser necessariamente, a frase clássica do Parmênides, né, para a gente entender o Sartre, é importante a gente colocar, o ser é e o não ser não é. Ou seja, as coisas precisam ser, porque os gregos, por mais que eles tivessem um pensamento contemplativo, que não existia essa percepção da modernidade no sentido de conhecimento seu utilitário, por mais que eles tivessem essa categoria contemplativa, eles ainda não conseguiam admitir o indeterminado. Eles precisavam retirar das coisas um conceito e colocá-las numa caixa. E isso precisava ser mutável, por isso o ser tinha que ser e o não ser tinha que não ser. Então os gregos não conseguiam lidar com essa aporia que hoje em dia nós sentimos necessidade de lidar com ela, e Sartre é um cara que lida muito bem com isso. Então, passando rapidamente do... Deixa eu só fazer um paralelo. Se nós pegarmos toda a matemática grega, que não é matemática, é geometria, então nós vamos ler Euclides, nós vamos perceber que tu vai partir da primeira aferição, é não tem o zero significando algo enquanto uma presença. O que seria zero não é representável porque ele seria uma completa ausência. Então isso não seria perceptível. E portanto, aqui a gente consegue encontrar o grande salto que vai poder trazer o Parmênides, que a partir do Parmênides tem um olhar de que o nada é uma presença. Não é? E
E, portanto, nós podemos considerar que, no enfrentamento do próprio dogma da completude, a lacuna é uma presença. Em muitos sentidos. Em muitos sentidos. E nessa presença nós temos ausências e presenças. A questão da lacuna enquanto ausência de regras, jamais ela vai querer dizer uma ausência de valores. No mesmo sentido, se nós percebermos na quântica o espaço do vazio, que é o nada que está presente, é a grande presença, por exemplo, no interior de uma molécula, aquele nada, ele é algo. Por isso que, quando tu olha com o olhar da complexidade, que é o que o Gustavo e a Andressa estão fazendo, tudo é uma totalidade sem mistura. A gente é que reduz para explicar. Bom, então, passando dos gregos, chegando rapidamente na filosofia medieval, que é onde tentou-se realmente exorcizar o nada, onde se colocou o nada como um embate frente ao Criador, que o que Heidegger chamou de ontologia, onde o sentido das coisas estão se atribuindo a Deus. Esse nada, na tentativa de exorcismo e negatividade, negado enquanto fundamento de existência, passando rapidamente para chegar em Descartes, onde vai se revolucionar a filosofia e chegar na dúvida, e vai olhar para trás de tudo isso e vai se questionar e vai ver que as coisas não são tão simples assim, e vai de certa forma ser a exortação da racionalidade, do código, onde a filosofia vira a apreensão das coisas pelo conhecimento. Eu consigo explicar e dar sentido pelo conhecimento, chegando todos os filósofos que foram influenciados por Descartes, desde Kant, a pensar dessa forma, digamos assim, um eu solipsista que consegue sozinho abarcar a realidade. E, portanto, deixa eu introduzir um termo sartreano que em Descartes a gente consegue conceber a primeira filosofia idealista e, portanto, a primeira filosofia digestiva, né, que busca digerir as coisas. Né. O Sartre secretário do idealismo francês, que o precede, como por exemplo Lalande, como uma filosofia digestiva. Por isso a nossa. Voltando então para chegar, rapidamente em Hegel, que foi talvez o último sistema dessa filosofia dogmática, no sentido de tentar exorcizar essa realidade a partir desse espírito, desse eu que vai conseguir abarcar essa realidade. A filosofia, digamos assim, do século XX, de uma certa forma, podemos dizer que os principais filósofos, eles são uma restituição, acerto de contas com Hegel, então, e como o Ivan já colocou muito bem no encontro passado a respeito de Husserl, a questão da intencionalidade, vou chegar direto em Heidegger a partir de uma obra. A Heidegger vai ser muito importante, vai influenciar muito Sartre, e principalmente a questão da faticidade, a questão desse eu jogado no mundo, que já compreende o ser de uma maneira existencial, não mais transcendental. A partir de uma obra que é o que é metafísica, Heidegger, que o Heidegger vai se colocar a questão do nada de uma forma revolucionária, digamos assim. Ele vai se perguntar, como ele era um grande crítico da ciência, da técnica, ele tinha essa preocupação e vai fazer a pergunta: o que se preocupa a ciência? O que ela se preocupa? Ela se preocupa com as coisas, com os entes, e mais nada. Mas se ela se preocupa com um ente mais nada, e ela renega, ela abandona esse nada, de certa forma ela fundamenta esse nada. Então esse nada existe. Então se esse nada existe, então se esse nada ele está presente quando as coisas, quando eu abro uma gaveta e digo não tem nada, e esse nada está lá, nada já é uma personificação da nossa condição humana, ou então nada é uma palavra esperando tradução, como se ainda cresce, para fazer uma abordagem transdisciplinar com a música. Então nós chegamos em Heidegger a pensar onde se manifestaria, o que seria, o que é o nada. Isso é uma pergunta que já tem uma problemática dentro dela. O que seria o nada? E quando eu digo o que é eu tento dizer o que é o nada, eu estou identificando esse nada e estou trabalhando
o mesmo problema que Heidegger vai dizer que é o esquecimento do ser, tentar exorcizar o ser, transformar em um ente. Então eu não posso dizer o que é o nada, porque eu só posso perceber, de certa forma, filosoficamente, como o nada se manifesta. E para Heidegger ele vai dizer que o nada se manifesta quando eu paro de me preocupar com a minha condição mundana e com os entes e eu sinto tédio. Deixa eu só, para vocês lembrarem a ponte que foi feita pelo Gustavo, por que isso faz todo sentido? Faz todo sentido porque eles estão partindo do Husserl. Estão partindo do Husserl, consciência não é a que vai constituir o fenômeno, não é aquela mera abordagem kantiana. Não é? Necessariamente consciência é consciência de. Essa é a chave, tanto para o Heidegger quanto para o Sartre. Consciência é consciência de algo. Então, daí a pergunta. Bom, e o nada? Então a consciência de nada, vocês estão vendo, é a consciência de algo. Então, estamos rapidamente em Heidegger, que vai trabalhar essa questão da angústia que se manifesta quando eu não consigo esse ser aí, esse homem que de certa forma compreende o ser, quando não consegue ter essa captação, essa percepção do ser, e sente tédio, sente essa angústia, ele sente exatamente essa angústia por insistentemente buscar o ser. Então se ele precisa da angústia para buscar o ser, a angústia é uma coisa necessária, porque quando eu me angustio, eu busco o ser. Se eu me angustio, eu me condiciono a procurar o ser, e por isso que isso é muito importante para Heidegger, que ele vai dizer que essa angústia fundamenta a busca do ser, e essa ausência de sentido, esse nada, fundamenta o ser. De certa forma, ele não é o contraditório, ele não é o contrário do ser, assim como o ser era e o não ser não era. Ele, de certa forma, ele é, como o Sartre vai dizer, o nada é o contraditório do ser, porque o ser precisa do nada, que o fundamenta. Bom, então agora, esse ser angustiado, heideggeriano, para fazer a ponte para Sartre, nós vamos ver na primeira obra literária dele, que é a obra mais importante, em caráter de análise, que ele vai pegar essa percepção da angústia, do sem sentido desse nada, e vai trabalhar a partir do romance do cidadão, vai fazer uma pesquisa. Um jovem para fazer uma pesquisa na universidade, e de repente ele se depara se percebe angustiado em virtude de perceber, de ver as coisas totalmente fora dele. Quando eu vejo essa mesa, eu sei que essa mesa não sou eu. Então isso o que o personagem Sartre nessa obra vai, de várias maneiras, vai conceber, que acho que o professor vai fazer alguma ligação dele, essa total separação minha em relação às coisas. Quando eu vejo esse copo, eu sei que esse copo está aí e ele não sou eu. E eu apenas tenho consciência de que tenho consciência dele. Eu não tenho essa consciência cognitiva tradicional da filosofia moderna. O personagem, ele trabalha, ele é revolucionário, sabe, revolucionário na forma de romance, nessa percepção na literatura, quando ele vai trabalhar um homem que não está interessado em perceber idealismos ou realismos metafísicos nas coisas, nem perguntar se elas são boas ou más. Elas simplesmente são fora de mim. E cada vez que eu olho para essas coisas que me tocam, e que eu não consigo chegar à sua totalidade, é aí que está a grande crítica, eu não consigo, aí que está a grande concepção de finitude
do homem, eu não conseguia aprisionar as coisas e colocar em caixas, em conceitos, porque as coisas, quando eu falo um buraco, eu olho um buraco, a palavra buraco não é a minha coisa, na minha boca ela não repousa nos dentes, ela não repousa no buraco. Quando eu falo copo, ainda o copo está na minha boca e não repousa, está totalmente fora de mim. Como o professor colocou, essa projeção que se tem nos dentes, que eu não consigo aprisionar, necessariamente a angústia que o personagem principal sente é essa questão de, já que eu não consigo aprisionar as coisas, elas devem ser malignas, elas devem, de certa forma, me ofender. Então, quando eu vejo que eu não consigo captar o sentido de tudo, as coisas que me rodeiam, eu percebo que eu preciso me questionar sobre essa existência e vou trabalhando com porquês, por que as coisas existem, e vejo que eu não consigo, chega um determinado que eu não consigo mais responder, e aí que essa angústia se transforma num absurdo, sem sentido, um mundo que exatamente eu não consigo captar sentido. Por isso que ele vai dizer que o doente, o homem, nasce sem razão, se prolonga por fraqueza e morre por acaso. Então, esse sem sentido, essa falta de sentido do mundo, agora pulando já para o Ser Nada, que é a principal obra dele, filosófica, que é realmente densa, já que o que parece que não tem sentido, que o existencialismo foi tão abusado, essa falta de sentido que foi tão oprimida por religiões, pelo cristianismo, coisas assim, que que viu essa perspectiva como um total quietismo, essa falta de sentido, na verdade, está fundamentada de uma forma brilhante, muito pelo contrário. Na verdade, ele vai trabalhar também a questão do nada, complementando a filosofia hegeliana, onde eu faço perguntas, pergunto sobre as coisas, e se existe sempre a possibilidade da negação. Então, como existe sempre essa possibilidade de negação, até porque esse nada está periodicamente presente na minha condição mundana, nessa minha percepção existencial do mundo, não mais transcendental. E deixa eu também fazer uma ponte. Portanto, o próprio nada é um platô de olhar, porque de outra perspectiva o nada poderá ser algo. Sim. Né? Então, isso é importante. Bom, por exemplo, vamos ver como é que isso aí pode se responder matematicamente. Vamos pensar assim: nós olhando um universo construído por nós, onde então nós somos os deuses, não somos criaturas, somos criadores, tá? Olhando esse universo, que é um universo de duas dimensões, então, um universo menor que o nosso. Imaginem que esse universo é um quadrado de duas dimensões, portanto eu me desloco para cima e para baixo e para os lados. Mas cada vez que eu me aproximo da borda, imaginem que eu tenho uma hipergravidade, portanto eu tenho um fracionamento na medida que a cada passo eu tenho uma redução em 2 da medida. E, portanto, a borda para mim para quem está ali nesse universo é o que é infinito. Eu nunca consigo alcançar, sempre que eu me aproximo, ela se multiplica para além de mim. Nós que estamos olhando aquele ser tentar chegar numa borda que ele não chega nunca, nós estamos olhando isso para ele está diante do infinito. Ele não consegue nos conceber e conceber a nossa existência. Nós para ele estamos no nada. E essa consciência do nada que faz com que tu transcenda a si próprio, né? E consiga, assim, em vez de reconhecer a consciência de reconhecer a si próprio, reconhecer aquilo que eu não sou, né? Então eu não tô, a consciência do nada é essa. E quando reconhece, tu reconheceu que tu não é, tu consegue desenhar ou ter uma vaga ideia do que tu possa vir a ser. Por isso que o ser é um ser perdido na multidão. Então,
essa percepção existencial do nada, que Sartre vai dizer que não é meramente uma percepção do nosso juízo, que também eu não pergunto só pela condição, o nada está presente também. O exemplo que ele dá que quando o meu carro estraga, eu pergunto para o carburador onde é que está o problema, e o problema pode não estar ali, então o nada é periodicamente perceptível, e como esse nada, esse ser infestado de nada, esse nada no coração do ser, a gente temos que ter uma concepção de que a consciência de ter consciência, que não é aquela consciência que já foi mencionada, que não é a consciência transcendentais, tradicionais, isso, essa percepção do nada, eu sou um ser que consigo perceber esse nada. Se eu consigo perceber esse nada dentro da minha consciência pré-reflexiva, digamos assim, esse nada, eu que nadifico as coisas. Sou eu que nadifico as coisas quando ele vai, por exemplo, quando eu entro num bar e procuro um amigo meu lá, o Pedro, no caso, nosso amigo Sartre. Marquei com o Pedro, chego lá no bar, estou procurando o Pedro e olho para as coisas, e as coisas não me demonstram o Pedro, eu olho para o rosto de cada um e o Pedro não está lá, e de repente quando eu percebo que o Pedro não está lá, pelo essa condição modificadora da minha racionalidade não racionalizante, aí chegamos no grande, principal conceito sartriano, que quando eu vejo nada, quando eu vejo esse vazio, eu preciso preenchê-lo, e é aí que eu tenho a liberdade. Quando eu chego no bar e o Pedro não está lá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que escolher. Então a minha condição de nadificadora periódica, esses vazios que eu vejo que antes era um problema do absurdo do mundo, eu que vou preenchê-lo agora a partir do conceito, que não é não posso tratar um conceito não conceituável, que é central na obra de Sartre, que é a liberdade. Sartre vai dizer que essa liberdade, ela não tem uma essência. Agora nós chegamos aqui, o fundamental do existencialismo seria o quê? O existencialismo, ele não tem uma linearidade de autores, porque tem muitos autores que são considerados existencialistas, que são cristãos, que têm uma percepção política muito são diferentes, mas todos eles, de certa forma, pensam exatamente essa frase, que pode, de certa forma, sintetizar o existencialismo, é que a existência precede a essência. Isso significa o quê? Que as coisas em si, as coisas que são fechadas em sua totalidade, têm uma essência. Ou seja, o homem primeiro pensa na xícara, ele pensa que ele precisa tomar um café. E aí, de certa forma, ele confecciona uma xícara como um utensílio fora dele para chegar nessa sua pretensão. Só que a sua condição existencial não tem nenhum fundamento para ele poder ser fundamental mesmo. Então, por isso que Heidegger, Sartre, é um existencialismo ateu. Nós não somos criados de um mundo, nós somos jogados na nossa condição existencial. Nós temos que existir, e existir é escolher. Então, por essa condição de escolha é que aquele absurdo, que era um problema, agora se transforma na liberdade. O ser, ele estaria, antes dele existir, ele já viria com uma essência, já viria com valor, né? Por isso que se justifica tudo em Deus, que diz, eu estou aqui no mundo para cumprir tal missão, eu estou aqui porque Deus... E aí se Sartre diz que Deus não existe, né? Nós primeiro existimos, depois a essência, a gente vai, conforme a gente estivesse vivendo, a gente vai formando o nosso ser, formando a nossa essência, né? Então, antes das coisas terem essências, elas existem, né? Mesmo que tu não consiga, mesmo que tu não saiba qual é a função daquilo ali, ele existe, né? Ou mesmo que tu não saiba o que aquilo faz, mas tu consegue imaginar, né? Tu consegue saber que aquilo existe. Acho que é mais ou menos isso.
Então, também o que é importante aqui, dizer que se afasta do olhar clássico, do olhar tradicional, é dizer que existe uma consciência pré-constituída, portanto, uma condição de subjetividade que está ali, já é um dado, que todos nós participamos e que, portanto, qualquer coisa que eu ponha aqui, no contexto que eu bote aqui no meio da sala, vai ser percebido por todos do mesmo modo. Né? Não, se a consciência é um movimento levado pela intencionalidade, a cada um de nós vamos nos aproximar do objeto de um modo diferente. Portanto, nós vamos trazer ele para dentro do quadro de um modo diferente. Já teria um conhecimento antecipado e uma inteligência antecipada. Né? E por isso que a consciência... E, portanto, uma verdade. Uma verdade, isso. E por isso que a consciência, quando ela tem a consciência do nada, né? Daí vem a liberdade de escolha, né? Nós percebemos que esse vazio, esse nada que fundamenta a minha liberdade, não no sentido cognitivo, que de certa forma não é eu tenho a liberdade que me tem, eu preciso essa percepção, não é uma percepção racionalizante da liberdade, sim, é uma percepção existencial. A partir disso, quando eu me deparo com a liberdade, quando eu vejo que eu que vou dar sentido, eu tenho que carregar sobre meus ombros, porque eu estou condenado a ser livre, aí que Sartre vai dar razão aqui, Kierkegaard vai dizer que isso é angústia, quando eu tenho a percepção de que eu que dou sentido, estou sozinho, sem desculpas no mundo, não tem mais Deus que vai me dizer o que eu devo fazer. Então, tem mais valores, né? Coisas pré-determinadas. Isso. Kierkegaard era cristão, mas ele era um cristão, de certa forma, que tinha permeado com agnosticismo, assim, porque o salto de fé não, era uma coisa inexplicável para ele. Eu tinha que acreditar e pronto. Mas eu sabia que eu não conseguiria racionalmente chegar a Deus nunca. Então, essa liberdade angustiante, que demonstra a minha liberdade monstruosa, seria a angústia, para Sartre. Seria isso a angústia, quando eu me deparo com a liberdade, e que seria o ato de boa-fé, quando eu consigo compreender que eu que dou sentido às coisas. E consigo compreender que tem outro caminho, além daquele que eu posso... Tem vários caminhos, eu posso seguir aquele, mas eu ainda tenho consciência de que tem um outro, né? Quando eu dou sentido às coisas, a grande diferença, para fazer um paralelo aqui, a diferença do medo para a angústia que sai para trabalhar. O medo seriam categorias externas a mim. A angústia é a minha percepção da liberdade, que eu gosto categoricamente entendendo o sentido das coisas. Esse sem sentido da vida que dá sentido. A vida só tem sentido porque ela não tem sentido. Por mais paradoxal essa parte possa parecer. Então, esse medo que o Sartre vai dizer, ele vai dar um exemplo. Quando eu estou à beira de um penhasco, à beira de um precipício, eu sinto medo por categorias externas, porque eu posso escorregar e posso cair, ou eu posso me empurrar, só que eu vou sentir angústia quando eu olhar nos precipícios e dizer assim, eu posso acabar com todo esse absurdo desse mundo e posso pular, eu sou livre para pular, eu sou livre para acabar com tudo. Aí é angústia, não é medo. Isso a gente pode pegar outros exemplos também, que ele usa também o jogador que é um viciado no jogo e está tentando parar, ele se depara com uma situação onde o jogo está na frente dele, ele pode voltar a jogar. Isso é uma coisa que Sartre vai bater muito, até aquela questão do passado. O passado não me condiciona no meu presente, ou seja, Sartre é avesso a todas as concepções deterministas. Por isso que o passado, não posso dizer que eu hoje estou tentando me libertar desse vício de jogo, eu não me liberto porque o meu passado me faz continuar jogando, porque eu sou livre para conseguir mudar o meu passado. E não importa o que o passado, o que o mundo fez de mim, sim o que eu faço das coisas que fizeram de mim. Então... Aquela coisa, eu sou assim, não adianta, não tem outra forma. Isso não há determinismo. Isso que é uma coisa muito importante, porque agora isso, quando eu fujo dessa angústia, tentativa de fuga dessa angústia, que é a fuga da liberdade, de conceber como o ser que dá sentido na minha própria vida, o
ser que não tem essência, que preenche vazios, e fujo disso ou eu na má fé. Que seria essa negação da minha própria liberdade, digamos assim, uma mentira a mim mesmo, uma mentira que não é bem mentira. A questão da liberdade é que a liberdade ela não é uma conquista, né? Ela faz parte da tua existência. A partir do momento que tu tem a consciência do nada, né, que tu pode escolher, né, tu tem a liberdade. Então ela não é uma conquista como no modernismo, assim, que a liberdade, eu posso fazer o que quiser, uma conquista, sempre não existia escravidão, muito homem foi escravo, mas sempre foi livre. A partir do momento que ele existe, ele é livre. Isso, a liberdade está tendo a liberdade política. É isso. A liberdade é um fardo, a liberdade é um problema, carrega o mundo nas costas por É ser. uma responsabilidade. Então, quando essa má fé, vou ficar um pouquinho mais nessa, o que quer dizer com má fé? Quando eu tento negar essa minha liberdade, de que de certa forma eu minto para mim mesmo, essa mentira, ela não é de certa forma, essa mentira mesmo. Enquanto eu essa negação da liberdade, ela, sabe, tem um capítulo breve do livro que vai dizer que a má fé é um ato de fé. Tem algo que eu achei muito interessante que ele colocou, que crença na má fé, a crença de quando eu creio, já é uma crença de algo, e essa crença de algo já é uma não crença. É dogmático. Sim. É dogmático. O que ele quer dizer com isso? Quando eu pergunto para alguém que cor é essa xícara, que cor é? Ela é verde? Agora, se eu pergunto, tu acredita em Deus? Creio que sim. Então essa crença já é uma dúvida. Já tem um pé atrás. Toda crença já é uma não crença. É muito interessante. E isso que o Sartre vai colocar nesse sentido, que eu realmente acredito que eu não sou livre. O ato de má fé é isso, ele não é uma mentira, isso que é diferente da mentira. Eu acredito realmente que eu não fiz isso por mim espontânea vontade. Uma mentira que não é mentira. Agora a gente chega num outro determinismo que Sartre vai criticar, que vai ter, como o senhor colocou antes, que ele tem um papel fundamental dentro dessa percepção da psicologia, que é a negação, há uma aproximação com Freud e ao mesmo tempo um distanciamento da questão do inconsciente. Porque o inconsciente seria um ato de má fé, porque a partir do momento que eu consigo categorizar que algumas atitudes minhas são inconscientes, eu estou dizendo que eu não escolhi. E para Sartre isso fere totalmente o cerne da sua filosofia. Ele vai trabalhar, ele vai concordar com Freud nesse eu em totalidade complexa, que se deve ir a fundo, mas ele vai negar essa categoria do inconsciente e vai trabalhar o que ele chamou poderíamos dizer que é uma psicofilosofia, que seria a psicanálise existencial. A psicanálise existencial não tem a pretensão de cura, nem a psicanálise freudiana, lacaniana, tradicional, essa questão de trazer para o consciente aquilo que é consciente, porque para Sartre, isso que se diz inconsciente é consciente. Ele vai dizer várias vezes isso na obra, e o que ele quer dizer com essa psicanálise existencial, que seria uma idiosincrasia, uma percepção onde eu possa auxiliar, digamos assim, não sei se essa palavra seria a melhor, eu posso auxiliar as pessoas no seu projeto a se descobrir enquanto livres, a parar essas arestas que teimam em diagnosticar uma não liberdade nas pessoas. Então a psicanálise existencial seria isso, seria uma aversão a dogmatismos que trabalharia com essa questão do projeto humano, do homem enquanto projeto, que é um perpétuo projeto, um perpétuo preencher de vazio, se descobrir enquanto livre e aceitar e entrar
de peito aberto, enfrentar de peito aberto essa liberdade que chamaria de uma missão existencial de boa-fé. Falando em projeto, uma parte muito importante da obra, interessante fazer os seguintes. Esse projeto, o que seria esse projeto? Esse preenchimento do homem, que vai dar sentido às coisas. O Sartre vai dizer que o homem que está sempre dando sentido às coisas, que vai se fundamentar, é essa busca de se tornar uma essência, essa busca de se tornar um si, uma qualidade. Eu tento me preencher, até o momento em que eu não preciso mais nada. Mas o grande contraditório disso é que eu quero me preencher e chegar numa totalidade, mas eu ainda quero ser livre. Isso que vai dizer que a busca do homem é a tentativa de ser um em si para si. De ser essa condição ratificadora, livre, de dar sentido, mas ao mesmo tempo ser completo. Então isso é um paradoxo. O meu projeto é tentar ser Deus, sabe? Quer dizer, eu vivo para tentar chegar a ser Deus. Por isso que sabe dizer que o homem é uma paixão inútil. Eu nunca vou conseguir isso. Eu nunca vou conseguir ser Deus, porque Deus, o ato puro, como é aqui, esse ato puro que é livre, que condiciona as coisas, dessa percepção cristã. Ele é totalmente preenchido, ele é um todo, mas assim é livre, não existe sentido, porque aí o dia que, o momento em que eu atingisse essa conversão, eu deixarei de ser livre, eu deixarei de ratificar as coisas, não preciso mais preencher nada, então eu sou mais livre de todas as coisas que eu não tenho. Eu sou mais livre, então tu acaba com essa condição da filosofia sartriana que vai negar esses institutos planetários deterministas, mas vai, de certa forma, levar em conta também a simpaticidade que eu estou jogando no mundo e que eu nasci em Porto Alegre e não posso mudar isso, não tenho que mudar isso. Não posso usar outras concepções da minha condição mundana para justificar uma escolha que talvez não seja livre. Então agora uma outra questão que eu acho fundamental em Sartre é a questão dos valores. Os valores, eles não têm essência também, eles são sempre infundados. Para fazer coerência, né? Eu preciso escolher os meus valores. Os valores, ele é um valor dogmático, um valor cristão, talvez, ou de alguma religião. Eu não sou livre. Ele me impõe isso. Então o valor tem que ser uma perpétua criação. E aqui a gente pode fazer, acredito, uma intersecção com Nietzsche. Quando Nietzsche vai falar em transvalorização de todos os valores, Sartre vai concordar comigo, vai dizer que exatamente isso. Eu, na minha condição existencial, crio esses valores. Isso que Nietzsche tentou, de uma forma tremenda, rebater essa perspectiva ontoteológica dogmatizante, cristianismo, desde Platão e a partir do nascimento de Cristo, mal inventado e não construído. É como se existisse antes, o mundo existir, tudo já tivesse pré-definido e eu só tenho que me tomar deles. Não é isso. O homem cria os valores e escolhe. E aqui está uma questão do idealismo, né? A questão das categorias que estão ali e a subjetividade só vai organizar aquelas categorias. Então, tem essa intersecção tremenda em Sartre e Nietzsche nesse ponto, a questão do Nietzsche. Ele se preocupou muito e lutou muito para poder ser ele mesmo, dizer que o sentido da vida é não ter vergonha de ser quem se é. Então, ele vai ter uma coisa muito interessante no Anticristo. Ele vai dizer, fazendo um link só para você, também é um autor muito fundamental para todos nós. Ele vai dizer no Anticristo que eu acho que concordo, que o cristianismo foi mal interpretado, o único cristão morreu na cruz, porque a questão também é muito importante, já falamos dos valores. Os valores, então, foi isso. Então, os valores determinados, eles são um ato de má fé. Os valores, para ser um ato de boa fé, eles não podem ser determinados, eu preciso criá-los. Então, ao chegar um ponto importante, acho que a Deus vai gostar de mencionar, que eu estou trabalhando muito em função disso no trabalho dela, é a questão de quando essa minha relação com as coisas também é a relação com o outro. Quando eu vejo o outro
E essa minha visão do outro o objetifica, o transforma em objeto e limita a sua liberdade, porque, como certo vai dizer, eu só tenho consciência de si, consciência que não é consciente da minha feiura a partir da receptividade das mulheres. Então, o olhar que me julga, o olhar que julga os outros, limita a minha liberdade. Não no sentido de oprimir a liberdade enquanto tortura, mas sim no sentido de que eu modifico eu de certa forma, influencio a minha liberdade, dá sentido a esses vazios a partir do olhar objetificante do outro. O problema é o que eu faço de mim quando o outro... E daí, porque criou o inferno. Exatamente, chegar nesse ponto agora. Isso vai dizer no Entre Quatro Paredes, que é uma obra teatral, essa frase séria de que o inferno são os outros, nada mais é que isso, essa tentação, essa pretensão periódica que nós temos de aprisionar os outros a partir do mesmo, a partir de julgar os outros. Então, nessa obra, Sartre, são 3 pessoas que estão no inferno, estão condenadas a ficar dentro de um quarto, são 2 mulheres e um homem, a Estela e a Silvia, e outra personagem do meu nome, estão condenadas a ficar juntas umas a outras, sem espelhos, então os outros são seus espelhos. Eu vejo a partir que os outros estão me julgando, estão me objetificando, e essa objetificação periódica dentro dessa obra é muito interessante. E faz perceber que o inferno são os outros. O inferno é essa objetificação que o outro tem de mim. E tem toda uma paranoia. Ele é apaixonado por uma, que é apaixonada pela outra, e aí vai. Ele acaba me modificando em função do outro, e ele fere a minha liberdade. E a liberdade, a partir do momento que eu posso escolher, eu tenho a minha liberdade, de se dar conta que ele não é ele é responsável pelas suas atitudes, e isso sabe que não tem desculpa, não tem Deus, não tem valor, tudo que tu faz, tu é o que tu faz, né? E tu é responsável por isso, pelas consequências. Então, a partir do momento que ele vê, sou responsável por mim, tá? E daí ele se depara também que ele é responsável pela humanidade, ele é responsável pelos outros. Então aí o outro acaba se tornando mal, muitas vezes, mas também o bem, porque ele se torna um objeto, assim como ele é tornado um objeto. Porque ele também é o outro para o outro. Em Quatro Paredes tem uma outra passagem muito interessante, que não é a mais clássica, que é a Agora vocês estão vendo que o Sartre acusa todos eles de falta de radicalidade. Né? O Sartre, efetivamente, olha radicalmente. Né? O Sartre tinha essa vontade muito grande de levar essa radicalidade, não só no âmbito filosófico. Por isso que ele fazia teatro, por isso que ele fazia. Por isso que ele tinha essa questão do projeto, depois da guerra, que ele viu que o papel do intelectual deveria ser essa renascido, essa ação. Então tem uma passagem no Entre Quatro Paredes, que não é a clássica, que são os outros, que também acho muito interessante quando eles estão entre a Estela, acho, e o homem, o Garça. Eles estão uma aproximação sexual, assim. Ele tinha um grande medo de ser rotulado como um covarde. Ele não gosta dela, ele gosta da outra, né, que é homossexual, que gosta da outra mulher que gosta dele. Né? Então essa é uma maluquice. Né? Então tem uma pergunta para o outro assim, mesmo assim você me amaria depois de saber tudo isso, assim, que eu falei assim, não, eu te conheço bem demais para eu te amar. Tá, isso. Na hora eu me lembrei do filme Closer, fazer uma aproximação agora bem disciplinada também para levar para o cinema, daí vamos falar muito sobre a peça. E agora a gente traz para o cinema a questão de nossa, essa questão de como a aproximação leva à distância. Isso é angustiante. O que o Sartre trabalha muito na obra também é a questão de que, na verdade, o que eu quero conquistar do outro é a sua liberdade. Eu quero a liberdade. Então eu demonstro que eu estou abrindo mão, de certa forma, da liberdade para eu poder captá-la depois. Então seria como se eu jogasse uma corda e aquela pessoa tinha que livremente se amarrar a mim e
conscientemente permanecer amarrado a mim por livre vontade. E não porque não tinha outra opção, né? Essa coisa de ser, mas eu tô contigo porque foi naquele momento, que não sei o que, não, isso não pode. Então, essa questão também, dos relacionamentos afetivos do amor, sabe, que vai trabalhar, essa questão de como eu me projeto no outro e esse outro que eu quero aprisionar sua liberdade, foi saindo do seminário agora, foi muito mal interpretado pelas críticas que o existencialismo recebeu, que foi chamado de uma quietude, de um ser angustiado que não vê sentido nas coisas, mas na verdade foi mal interpretado porque esse não sentido é um sentido. Sabe, no finalzinho, as últimas palavras dele é que se deve se pensar numa ética. Deve-se trabalhar o existencialismo uma perspectiva ética, que de certa forma ele nunca fala nessas mais 800 páginas, muito explicitamente em ética, apesar de falar em má fé, ele fala da questão não do êxito da liberdade, sim, a liberdade está aí. Ele tenta se esforçar em dizer que esse ato de má fé é apenas uma percepção, não que seja um dogmatismo, que não possa, que é certo tu fugir da má fé. E é muito difícil nós conseguirmos captar essa liberdade, periodicamente, vou dizer também que numa guerra ninguém é vítima. Nós construímos a guerra, nós sempre podemos nos matar e negar essa guerra. Isso é realmente... Se eu estou negando, eu estou escolhendo. Se eu não vou para a guerra, eu estou escolhendo. Então, para responder isso, ele tentou trabalhar em obras a questão da ética, mas sempre foi um pergunto ouvir, e a maior referência que nós temos, sabe, na questão da ética, é uma conferência que ele deu, que ele mesmo estudou que o existencialismo, na verdade, é o humanismo, que ele vai trabalhar exatamente isso, que esse dar sentido ao mundo nada mais é do que essa escolha que eu dou ao mundo. Eu escolho para mim alguma coisa que eu percebo enquanto qualitativa para mim. Eu nunca quero o meu mal, assim. Então, por isso eu escolho, quando eu estou escolhendo por todo mundo. E aí nós temos uma transformação tremenda com canto. E com muita gente até, porque até por trás disso nós temos até o Foucault, dizendo que o grande humanista da modernidade é o burocrata. E escolhe como deve ser o mundo de todo mundo. Né? Então, nessa conferência que ele vai trabalhar as perspectivas morais e vai refutar as críticas, ele vai dizer que esse homem que dá sentido ao mundo, ele carrega sobre seus ombros essa liberdade e nada mais é também uma incumbência de libertar o outro. Para eu ser livre, eu preciso que o outro também seja livre. Por isso que existe essa perspectiva ética fundamental, sabe? Que se aproxima de Kant e de outros autores também, e ao mesmo tempo se distancia para não ser uma ética dogmática. E tem um exemplo que ele vai trabalhar com um aluno dele que pergunta para ele o que eu devo fazer se eu quero vingar a morte do meu irmão que morreu na guerra. Quero ir para a guerra, mas a minha mãe precisa de mim. E se eu for para a guerra, a minha mãe precisa tanto de mim, talvez ela não consiga suportar a minha ausência. Então, antes diria que é algo que não posso tratar ali como meio, mas se eu for para a guerra, eu trato minha mãe como meio. Se eu não for para a guerra, eu trato as pessoas que estão na guerra como meio. Então, o canto não resolve o meu problema. E nem é dogmatismo cristão também, tão pouco, porque vai dizer que honrarás pai e mãe, vai te trazer um dogmatismo que também vai te permanecer em malcuria. Então, Sartre, sendo bem bastante coerente com toda a sua filosofia, vai sugerir a esse aluno dele que ele deve decidir, inventa o valor. E agora, para tentar abranger a obra sapiana em tudo trazer todos os elementos que obviamente a gente poderia ficar muitas horas em cada ponto, em cada detalhe, em cada conceito, pseudo-conceito, que é a questão
como ele vai levar a sério essa perspectiva da perspectiva da ação, de que eu deva sempre estar construindo sentido a partir de uma libertação dos outros. Por isso que ele vai ser contra na guerra da Argélia, da França, ele vai ter uma identificação com a questão da libertação. Ele vai ter uma aproximação com as teorias marxistas, e agora ele começa a ter essa percepção de que, a partir da retirada da dialética, de que a escassez do outro, essa escassez do outro me incomoda, eu preciso ter, seria o marxismo como a grande filosofia do século, todos os tempos, em que existe essa percepção onde o capitalismo ele pode flexibilizar a liberdade, porque o sentido já está dado, o sentido é produzir. Aí a gente tem a aproximação com Foucault, na arte, eu produzo porque a minha função mundana é de fabricante e eu sou o fabricado. Então o Sartre vai ter essa aproximação, no primeiro momento, com o marxismo, e depois, como o marxismo virou uma deturpação, o marxismo acabou sendo uma má interpretação do Marx, de certa forma. Então, isso que ele vai dizer no testamento de Sartre, que é a última entrevista que ele deu em vida, ele vai dizer que eles consideram os socialistas sem ser marxistas. Por isso que ele vai ser rechaçado perante os marxistas por ser tratado como um burguês que sente na aula e jamais que pode almoçar e jogar com ele. Então, Sartre ele vai ter essa perspectiva ainda de uma esquerda intelectual, e vai dizer que a morte da esquerda está nessa construção de partidos. Eu fecho a perspectiva revolucionária da esquerda e atribuo ela a meros cidadãos votantes. Ele ainda mantém uma perspectiva otimista no final da vida, de que ainda se deva construir os sentidos que for trabalhar na aula de escola. Ele vai dizer também que ele não disse nada, ele deixou o homem muito fechado em si, o homem muito responsável apenas por si mesmo. Na verdade, ele vai falar que existe essa intersecção entre todos nós, entre essas realidades que constroem sentido. Então, posso trazer para a questão da propriedade privada, tá? Por exemplo, quando eu falo lá no modernismo, lá na Idade Moderna, que a propriedade, o homem ele é livre para fazer o que quiser da propriedade privada dele, pode usar, gozar, né, independente do que for. E para Hegel, para a gente entrar no certo, se reconhecer o homem ao fazer isso, né, ao se projetar. E daí, claro, é uma outra evolução, né, tá se formando as cidades, estão se formando, não existe um planejamento, não existe nada disso. Aquele que não tem propriedade acaba sendo excluído, né? Quem não tem propriedade, quem não tem bens, não se torna sujeito de direito, né? Tá fora. Então, essa coisa da liberdade, aí com o Estado social começa a se dar essa conta. O homem não está sozinho, ele não pode fazer aquilo que ele quiser do seu bem, né? Ele tem que ver que tem um outro, existe o outro. E por isso a necessidade desse Estado social, por isso que eu consegui, eu incluo o Sartre nessa parte, né? Quando a propriedade, daí antes dela servir para ter o uso, para ter o livre autonomia, ela tem que cumprir uma função, né? E essa função é uma função social. Né? E daí entra a questão, como eu vou trabalhar com patrimônio cultural, né? Que daí surge o conflito, né? Entre o privado e o público. Né? A consciência que aquele proprietário tem que ter de que aquele bem dele tem um valor, né? Não só para ele, mas para o social. Nessa questão que entra, que eu usei a liberdade, a visão do outro, né? Tu não tá aqui sozinho, tu tem que também, pra ti também, né? Futuro, por exemplo, uma cidade bem planejada, uma cidade que tenha, por exemplo, tem que ter tantas árvores, tem que preservar aquela imagem, é pra mim também, não é só pro outro. Essa perspectiva
de objetificação do eu enriquece muito a pesquisa que eu estou fazendo lá no Ensinos, que é dentro do meu trabalho, que seria sintetizável numa frase que trabalha com 3 conceitos, que não são conceitos, que entravam em toda a filosofia, que seria eu só posso ser igual se eu for livre para ser diferente. Então, isso Sartre, por mais que ele não fale em igualdade e diferença de modo explícito, ele vai falar que ao reconhecer quanto livre, e precisar libertar o outro, e se libertar seria essa reconhecimento da diferença que faz parte da igualdade, assim como nada faz parte do ser, não são categorias antagônicas dialéticas. E o que é fundamental a gente trazer aqui desse lado? Então deixa eu engrossar o caldo aqui, deixa eu fazer uma contribuição para o bem colocado olhar do Gustavo. Se dá muito quando a gente fala em democracia e democracia plural. Isso é uma coisa fundamental e é uma distinção que eu acho que não é muito bem apanhada. No sentido da democracia ser uma democracia plural é muito mais do que o reconhecimento da diferença. É o reconhecimento do valor da diferença. Por exemplo, se eu reconheço uma democracia no cristianismo e na Umbanda e nas religiões, no sincretismo, por um outro lado, há aqui um projeto de absolutismo, de tentar ocupar o espaço de todo e dar uma única forma. Quando eu reconheço que o valor está no plural, de reconhecer que a percepção do olhar do Babalorixá, do padre, do pastor e do rabino é completamente diferente, eu não tenho como construir um sincretismo, e nisso está a riqueza, e nós não podemos eliminar essa diversidade de olhares, aí nós temos o salto. Aí nós temos a construção de uma sociedade, para além de democrática, uma sociedade plural. O desafio do direito de conseguir conceber a democracia sem esmagar o seu pluralismo intrínseco, isso é fundamental. Sem aprisionar o nada. Exatamente. E passa fundamentalmente pelo quê? Por um ótimo trabalho de compreensão do que é mínimo social. E, portanto, direitos fundamentais. Porque fora dessa base, então, de positividade que nós vamos ter que dar à coisa, nós não vamos discutir o direito com alguma eficácia. Nós vamos precisar de Estado. Sem ele, ao vazio. Então, isso que o professor colocou muito bem exposto por ele, essa condição da diferença levada ao seu absurdo, levada a sério, onde abre mão de objetificar aquilo que é absolutamente, a não diferença daquilo que é absolutamente diferente. Essa abdicação de aprisionar o outro a partir do mesmo, a partir de concepções que nós somos periodicamente acreditamos numa fé que não fazemos isso, mas fazemos quando falamos em que o cinza é um preto mais claro. Que o cinza é um preto mais claro. Para Sartre isso é impensado. Por quê? Porque cinza por si só não é preto. Essa concepção de que, essa pretensão, essa totalizante que eu tenho periodicamente em dizer que todos os argentinos são idiotas, todas as mulheres não sabem dirigir, todos os negros alguma coisa, todos os colorados. Essa aí que eu essa pretensão totalizante de tentar aprisionar o outro dentro do conceito estipulado por mim é que talvez seja um grande salto de levar a sério essa questão da diferença a partir de uma ação engajada. Essa necessidade do homem de criar valores, seria assim, inicial confirmar no mundo, e por isso a existência de grupos, a existência de...
Aí nós vamos ter que encontrar o que quer dizer com se autoafirmar. Né? A sociedade ele estaria se autoafirmando enquanto espécie e sobrevivência. Agora, os valores, ele estaria se autoafirmando enquanto indivíduo ali dentro. E o que é importante a gente perceber quando resgata Sartre, para perceber a questão dos valores na constituição do indivíduo? É resgatar justamente essa dicotomia do plural. Por quê? Porque à luz de uma sociedade de espetáculo, uma sociedade de consumo, onde tu consome tudo, tu consome as relações, tu consome a cultura, tudo é consumível, tudo é posto ao consumo. E isso é agudizado na sociedade de espetáculo, onde o próprio indivíduo é objeto do seu consumo, né? A celebridade, né? O Big Brother é isso, né? As pessoas colocadas ao consumo dentro dessa sociedade de espetáculo agudizadora da sociedade de consumo. O que acontece? Para mim, me reconhecer indivíduo nessa projeção de sociedade, eu tenho que ser reconhecido por vocês. Bem, para mim ser reconhecido por vocês como indivíduo, eu tenho que me fazer reconhecer como igual. Portanto, o que eu visto, o que eu uso, como é que eu falo, como é que eu me comporto. Muito bem. Então, para mim ganhar individualidade, eu tenho que perder a individualidade. Eu tenho que começar a me comportar como vocês, para que vocês me reconheçam como um próprio. E, portanto, um eu, que não é vocês. Daí eu tenho que perder meu eu. Olha só. Não é? Então, há uma dissuasão da existência. Então, a tua tendência para ser é deixar de ser. Nesse momento, eu acho fundamental se resgatar Sartre. Gilles Deleuze é um cara que vai ser muito influenciado por Sartre, que vai dizer, como em periferia e ciência também, vai dizer que nós temos a tendência a olhar o outro a partir do centro, do meu centro. E nunca olhar na borda da compreensão, nunca olhar no plano, essa distância essa distância infinita, que ao mesmo tempo é tão infinita quando eu penso o outro a partir dele. Quando eu olho para o outro e consigo me despir da minha carga de pré-compreensão, da minha condição tremenda digamos assim, de uma afeto, sabe? Onde eu tento reduzir a minha liberdade e negá-la, essa dificuldade, que é uma coisa que eu posso falar, eu estou ligado a questão de isso me parece tão simples em pensar que o outro é absolutamente outro, mas é tão difícil, né? A alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas
você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo, é pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir admitindo, é pela paz que eu não quero seguir.